Livro do Desassossego, Bernardo Soares. Educação sentimental. Para quem faz do sonho a vida e da cultura em estufa das suas sensações uma religião e uma política, para esse, o primeiro passo, o que acusa na alma que ele deu o primeiro passo, é o sentir as coisas mínimas extraordinária e desmedidamente. Este é o primeiro passo, e o passo simplesmente primeiro não é mais do que isto. Saber pôr no saborear de uma chávena de chá a volúpia extrema que o homem normal só pode encontrar nas grandes alegrias que vêm da ambição subitamente satisfeita toda, ou das saudades de repente desaparecidas, ou então nos atos finais e carnais do amor, poder encontrar na visão de um poente ou na contemplação de um detalhe decorativo aquela exasperação de senti-los que geralmente só pode dar não o que se vê ou o que se ouve, mas o que se cheira ou se gosta, essa proximidade do objeto, da sensação que só as sensações carnais, o tato, o gosto, o olfacto, esculpem de encontro à consciência, poder tornar a visão interior, o ouvido do sonho, todos os sentidos supostos e do suposto, recebedores e tangíveis como sentidos virados para o externo. Escolho estas, e as análogas suponham-se, dentre as sensações que o cultor de sentir se logra, educado já, espasmar, para que deem uma noção concreta e próxima do que busco dizer. O chegar, porém, a este grau de sensação acarreta ao amador de sensações o correspondente peso ou gravame físico de que correspondentemente sente, com idêntico exaspero consciente, ou que de doloroso impinge do exterior, e por vezes do interior também, sobre o seu momento de atenção. É quando assim constata que sentir excessivamente, se por vezes é gozar em excesso, é outras sofrer com prolixidade, e porque o constata, que o sonhador é levado a dar o segundo passo na sua ascensão para si próprio. Põe de parte o passo que ele poderá ou não dar, e que, consoante ele o possa ou não dar, determinará tal outra atitude, jeito de marcha, nos passos que vai dando, segundo possa ou não isolar-se por completo da vida real, se é rico ou não, redunda nisso. Porque suponho compreendido nas entrelinhas do que narro que consoante é ou não possível ao sonhador isolar-se e dar-se a si, com menor ou maior intensidade ele deve concentrar-se sobre a sua obra de despertar doentiamente o funcionamento das suas sensações, das coisas e dos sonhos. Quem tem de viver entre os homens, ativamente e encontrando-os, e é realmente possível reduzir ao mínimo a intimidade que se tem de ter com eles, a intimidade e não o mero contacto com gente é que é o prejudicador. Terá de fazer gelar toda a sua superfície de convivência para que todo o gesto fraternal e social feito a ele escorregue e não entre ou não se imprima. Parece muito isto, mas é pouco. Os homens são fáceis de afastar, basta não nos aproximarmos. Enfim, passo sobre este ponto e reintegro-me no que explicava. O criar uma agudeza e uma complexidade imediata às sensações, as mais simples e fatais, conduz, eu disse-se a aumentar moderadamente o gozo que sentir dá, também a elevar com despropósito o sofrimento que vem de sentir. Por isso, o segundo passo do sonhador deverá ser o evitar o sofrimento. Não deverá evitá-lo como um estoico ou um epicurista da primeira maneira, desinidificando-se porque assim endurecerá para o prazer como para a dor. Deverá, ao contrário, ir buscar à dor o prazer e passar em seguida a educar-se a sentir a dor falsamente, isto é, a ter ao sentir a dor um prazer qualquer. Há vários caminhos para esta atitude. Um é aplicar-se exageradamente a analisar a dor, tendo preliminarmente disposto o espírito a perante o prazer não analisar, mas sentir apenas. É uma atitude mais fácil aos superiores, é claro, do que dita parece. Analisar a dor e habituar-se a entregar a dor sempre que aparece, e até que isso aconteça por instinto e sem pensar nisso, a análise, acrescenta a toda a dor o prazer de analisar. Exagerado o poder e o instinto de analisar, breve o seu exercício absorve tudo e da dor fica apenas uma matéria indefinida para a análise. Outro método, mais subtil esse e mais difícil, é habituar-se a encarnar a dor numa determinada figura ideal. Criar um outro eu que seja o encarregado de sofrer em nós, de sofrer o que sofremos. Criar depois um sadismo interior, masoquista todo, que goza o seu sofrimento como se fosse de outrem. Este método, cujo aspecto primeiro lido é de impossível,
Não é fácil, mas está longe de conter dificuldades para os industriados na mentira interior. Mas é eminentemente realizável. E então, conseguido isso, que sabor a sangue e a doença, que estranho travo do gozo longínquo e decadente que a dor e o sofrimento vestem. Doer aparenta-se com o inquieto e magoante auge dos espasmos. Sofrer, o sofrer longo e lento, tem o amarelo íntimo da vaga felicidade das convalescenças profundamente sentidas. E um requinte gasto, a desassossego e a dolência, aproxima essa sensação complexa de inquietação que os prazeres causam na ideia de que fugirão, e a dolência que os gozos tiram do ante-cansaço que nasce de se pensar no cansaço que trarão. Há um terceiro método para subtilizar em prazeres as dores e fazer das dúvidas e das inquietações um mole leito. É o dar às angústias e aos sofrimentos, por uma aplicação irritada da atenção, uma intensidade tão grande que pelo próprio excesso tragam o prazer do excesso, assim como pela violência surgiram a quem de hábito e educação de alma ao prazer se vota e dedica, o prazer que dói porque é muito prazer, o gozo que sabe a sangue porque feriu, e quando, como em mim, requintador que sou de requintes falsos, arquiteto que me construo de sensações subtilizadas através da inteligência, da abdicação da vida, da análise e da própria dor, todos os três métodos são empregados conjuntamente, quando uma dor, sentida imediatamente e sem demoras para estratégia íntima, é analisada até à secura, colocada num eu exterior até à tirania e enterrada em mim até ao auge de ser dor. Então verdadeiramente eu me sinto o triunfador e o herói. Então me para a vida e a arte se me roja aos pés. Tudo isto constitui apenas o segundo passo que o sonhador deve dar para o seu sonho. O terceiro passo, o que conduz ao limiar rico do templo, esse quem que não só eu soube dar. Esse é o que custa porque exige aquele esforço interior que é imensamente mais difícil que o esforço na vida, mas que traz compensações pela alma fora que a vida nunca poderá dar. Esse passo é, tudo isso sucedido, tudo isso totalmente e conjuntamente feito, sim, empregados os três métodos subtis e empregados até gastos, passar a sensação imediatamente através da inteligência pura, coá-la pela análise superior, para que ela se esculpa em forma literária e tome vulto e relevo próprio. Então eu fixei-a de todo. Então eu tornei o irreal real e dei ao inatingível um pedestal eterno. Então fui eu, dentro de mim, coroado o imperador. Porque não acrediteis que eu escrevo para publicar, nem para escrever, nem para fazer arte mesmo. Escrevo porque esse é o fim, o requinte supremo, o requinte temperamentalmente ilógico da minha cultura de estados de alma. Se pego numa sensação minha e a desfio até poder com ela descer-lhe a realidade interior, a que eu chamo ou a floresta do alheamento ou a viagem nunca feita, acreditai que o faço não para que a prosa sou lúcida e trêmula, ou mesmo para que eu goze com a prosa, ainda que mais isso quero, mais esse requinte final ajunto, como um cair belo de pano sobre os meus cenários sonhados, mas para que dê completa exterioridade ao que é interior, para que assim realize o irrealizável, conjugue o contraditório e, tornando o sonho exterior, lhe dê o seu máximo poder de por sonho, estagnador de vida que sou, burilador de inexatidões, pagem doente da minha alma rainha, lendo-lhe ao crepúsculo não os poemas que estão no livro aberto sobre os meus joelhos, da minha vida, mas os poemas que vou construindo e fingindo que leio, e ela fingindo que ouve, enquanto a tarde, lá fora, não sei como ou onde, dulcifica sobre esta metáfora erguida dentro de mim em realidade absoluta a luz tênue e última do misterioso dia espiritual. Bernardo Soares, Livro do Desassossego. Meditei hoje, num intervalo de sentir, na forma de prosa de que uso. Em verdade, como escrevo. Tive, como muitos têm tido, a vontade pervertida de querer ter um sistema e uma norma. É certo que escrevi antes da norma e do sistema. Nisso, porém, não sou diferente dos outros. Analisando-me à tarde, descubro que o meu sistema de estilo assenta em dois princípios e imediatamente. E à boa maneira dos bons clássicos, erijo esses dois princípios em fundamentos gerais de todo estilo. Dizer o que se sente exatamente como se sente. Claramente, se é claro, obscuramente, se é obscuro, confusamente, se é confuso.
compreender que a gramática é um instrumento e não uma lei. Suponhamos que vejo diante de nós uma rapariga de modos masculinos. Um ente humano vulgar dirá dela: aquela rapariga parece um rapaz. Um outro ente humano vulgar, já mais próximo da consciência de que falar é dizer, dirá dela: aquela rapariga é um rapaz. Outro ainda, igualmente consciente dos deveres da expressão, mas mais animado do afeto pela concisão, que é a luxúria do pensamento, dirá dela: aquele rapaz. Eu direi: aquela rapaz, violando a mais elementar das regras da gramática, que manda que haja concordância de género, como de número, entre a voz substantiva e a adjetiva. E terei dito bem, terei falado em absoluto, fotograficamente, fora da chateza, da norma e da cotidianidade. Não terei falado, terei dito. A gramática, definindo o uso, faz divisões legítimas e falsas. Divide, por exemplo, os verbos em transitivos e intransitivos. Porém, o homem de saber dizer tem muitas vezes que converter um verbo transitivo em intransitivo para fotografar o que sente, e não para, como o comum dos animais homens, o ver às escuras. Se quiser dizer que existo, direi sou. Se quiser dizer que existo como alma separada, direi sou eu. Mas se quiser dizer que existo como entidade que a si mesma se dirige e forma, que exerce junto de si mesma a função divina de se criar, como hei de empregar o verbo ser, se não convertendo-o subitamente em transitivo? E então, triunfalmente, antigramaticalmente, supremo, terei dito: sou-me. Terei dito uma filosofia em 2 palavras pequenas. Que preferível não é isto a não dizer nada em 40 frases? Que mais se pode exigir da filosofia e da dicção? Obedeça à gramática quem não sabe pensar o que sente. Sirva-se dela quem sabe mandar nas suas expressões. Conta-se de Sigismundo, rei de Roma, que, tendo num discurso público cometido um erro de gramática, respondeu a quem dele lhe falou: sou rei de Roma e acima da gramática. E a história narra que ficou sendo conhecido nela como Sigismundo Supergrammaticam. Maravilhoso símbolo. Cada homem que sabe dizer o que diz é, em seu modo, rei de Roma. O título não é mau, e a alma é ser-se. Livro do Desassossego, Bernardo Soares. Conselhos às mal-casadas. As mal-casadas são todas as mulheres casadas e algumas solteiras. Livrai-vos, sobretudo, de cultivar os sentimentos humanitários. O humanitarismo é uma grosseria. Escreva frio, raciocinadamente, pensando em vosso bem-estar, pobres mal-casadas. A arte toda, toda a libertação, está em submeter o espírito o menos possível, deixando ao corpo que se submeta à vontade. Ser imoral não vale a pena, porque diminui, aos olhos dos outros, a vossa personalidade, ou a banaliza. Ser imoral dentro de si, cercada do máximo respeito alheio. Ser esposa e mãe corporeamente virginal e dedicada. E ter, porém, contactos carnais inexplicáveis com todos os homens da vizinhança. Eis o que maior sabor tem a quem realmente quer gozar e alargar a sua individualidade, sem descer ao método da criada de servir, que por ser também delas é baixo, nem cair na honestidade rigorosa da mulher profundamente estúpida, que é de certo filha do interesse. Segundo a vossa superioridade, almas femininas que me ledes, sabereis compreender o que escrevo. Todo o prazer é do cérebro, todos os crimes que se dão é só em sonhos que se cometem. Lembro-me de um crime belo, real. Não o houve nunca. São belos os que nós não conhecemos. Borgia cometeu belos crimes. Acreditai-me que não cometeu.
Quem os cometeu belíssimos, profusos, frutuosos, foi o nosso sonho de Borgia. Foi a ideia de Borgia que há em nós. Tenho a certeza que o César Borgia, que existiu, era um banal e um estúpido. Tinha de o ser porque existir é sempre estúpido e banal. Dou-vos estes conselhos desinteressadamente, aplicando o meu método a um caso que me não interessa. Pessoalmente, os meus sonhos são de império e glória. Não são sensuais de modo algum. Mas quero ser-vos útil, ainda que mais não seja só para me reliar, porque detesto o útil. Sou altruísta a meu modo. Proponho-me ensinar-lhes como trair o seu marido em imaginação. Acreditem-me, só as criaturas ordinárias traem o marido realmente. O pudor é uma condição sine qua non de prazer sexual. O entregar-se a mais de um homem mata o pudor. Concedo que a inferioridade feminina precisa de macho. Acho que, ao menos, se deve limitar a um macho só, fazendo dele, se disso precisar, centro de um círculo de raio crescente de machos imaginados. A melhor ocasião para fazer isso é nos dias que antecedem os da menstruação. Assim, imaginam o seu marido mais branco de corpo. Se imaginam bem, senti-lo-ão mais branco sobre si. Retenham todo o gesto de sensualidade excessiva. Beijem o marido que lhes estiver em cima do corpo e mudem com a imaginação o homem num olhar. Lembrem quem lhes estiver em cima da alma. A essência do prazer é o desdobramento. Abram a porta da janela ao felino em vós.